A passagem lá de Isaías 58, verso 13 e 14, diz assim: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso, o santo dia do Senhor, e honrá-lo, deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o que bem quiser, e de falar futilidade, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. Nós já estamos meditando nele, uma alusão àqueles que amam estar na casa de Deus, aqueles que gostam de estar aqui, e de certa forma até se esforçam para estar aqui, porque a gente sabe que nem sempre as coisas são fáceis. Nós já estamos falando, já no verso 1, falando como é agradável o lugar. Agradar a Deus nos fortalece. No verso 2, nós vimos que na casa de Deus a nossa relação não tem limite. No verso 3, na casa do Pai nós encontramos os teus altares. No verso 4, na casa do Pai há uma felicidade para quem permanece. 5, feliz é aqueles cujo coração está nos caminhos do Senhor. O verso 6, como falamos semana passada, com o objetivo é estar com o Senhor, o vale de lágrimas vira fonte. 7, o esforço é um ingrediente fundamental na vida cristã. Dando continuidade no verso 8, vamos ler. Ouve minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Amém? Esse verso, eu botei um subtema para a gente nos acharmos aqui, como fala o termo, casa de Deus, casa de Deus, casa de oração, casa de oração, casa de Deus, casa de Deus, casa de oração, casa de oração. Amém. Verso 8 diz assim: ó, ouve minha oração, Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Se tem um assunto que não se esgota na Bíblia, é a oração. E aqueles que amam a casa do Senhor, se tratando aqui do Salmo, que é alguém que ama a casa de Deus, sabe que a sua casa é a casa de oração. Isso, irmão, é algo tão aceito e tão consolidado que muitas pessoas, até pessoas que não são crentes, elas às vezes gostam de entrar aqui e pedir uma oração. Já viu isso? Não é isso? Não, eu quero uma oração, porque elas sabem que aqui, nessa casa, é casa de oração. E quem estabeleceu isso foi o próprio Deus. Em João, se quiser projetar aí, João, seu xará, João 2, 13, 17, diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém no pátio do templo, e viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de corda e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E aos que vendiam pombas disse: tire essas coisas daqui, pare de fazer da casa do meu pai um mercado. E aí, verso 17, seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. E Mateus, fazendo esse mesmo relato, no verso 12, 13, no seu capítulo 21, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombo, e lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então, o próprio Jesus, Deus estabeleceu casa de oração lá em Isaías 56, verso 11, não sei se é isso, não é nem projetando, João, mas eu creio que é lá. Mas Jesus, ele reproduz justamente essa verdade incontestável, que a casa de Deus é casa de oração. E ele chega até a tomar aqui uma atitude bem, o termo é que ele expulsou. Expulsou é a mesma linguagem que quando ele expulsa demônio. É o mesmo termo.
E a casa de Deus na Bíblia não é conhecida como casa de louvor, casa de cura, casa de milagre, casa de bênção, mas sim casa de oração. Casa, ou seja, aqui a gente pode falar que aqui é o berço da oração. Eu entendo aqui que, por ser o berço da oração, eu creio que aqui é o lugar que a gente também aprende a orar. Amém? É o lugar que a gente aprende a orar. E oração se aprende. Lucas 11:1, esse verso bem contundente, diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então a gente vê aqui dois ensinamentos, dois livros. O discípulo de Jesus nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então a gente vê que oração é algo que se aprende, é algo didático. Amém, amém? Então, de acordo com o versículo, oração é algo que precisa ser aprendido. E nada mais ensina do que exemplo. Agora, Paulo ele dá um gancho que a gente precisa pensar. Paulo diz o seguinte: olha, quem pensa que conhece alguma coisa, ainda não conhece como deveria. 1 Coríntios 8:2. Quero repetir. Quem pensa que conhece alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Então veja, se oração se aprende, então a gente precisamos aprender a oração. E Paulo vai dizer que aquele que acha que conhece deve começar a aprender. Então você vê que a oração, apesar de ser aprendida, ensinada, é algo que a gente nunca vai saber, porque é algo que não tem como explicar, mas é assim mesmo que funciona. Em outras palavras, nós temos sempre algo a aprender. Se tratando de oração, então, a gente não sabe nada. Porém, a palavra de Deus nos dá algumas dicas sobre oração, sobre essa área que eu gostaria de ver com os irmãos alguns pontos aqui. Eu acho importante que a gente vai pontuar aqui, baseado na palavra de Deus. Eu vejo, desde quando eu cheguei aqui nessa casa, eu vejo algumas pessoas no afã de motivar o outro a orar, de encorajar o outro a orar, e deve encorajar, e deve motivar mesmo. Mas eu já vi pessoas falando: não, o que é orar? Não, orar falar com você, o que você, qualquer coisa que você quer falar, fala com Deus de qualquer maneira. Mas eu quero dizer que a coisa não funciona assim. Eu queria pegar esse gancho e trazer a oração para um trilho, de um ponto de partida para a gente então nos situarmos. Até porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que existem algumas orações que elas não alcançam seus propósitos. Então, eu não posso orar de qualquer jeito, de qualquer maneira. E eu queria pensar em duas orações aqui. Não sei se vai dar tempo, depois eu vou falar do último ponto. Se não der, eu falo no último, não tem problema. Mas eu quero falar também de dois pontos aqui, de duas orações que eu e você precisamos atentarmos para ela aqui. Porque o texto diz que elas não são respondidas. E a primeira está lá em Marcos 12, 38 a 40. Vamos ler, eu queria projetar agora, João. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Ele gosta de andar com roupas especiais
das saudações nas praças, dos assentos mais importantes na sinagoga, do lugar de honra dos banquetes. Devora as casas da viúva e para disfarçar, fazendo longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Para aí. Então Jesus está falando de quem? Dos mestres da lei, dos fariseus, que eram uma das seitas mais severas, que se julgavam mais santa na época de Jesus. Jesus não está aqui confrontando o tempo da oração, diz que eles fazem longas orações. Esse não é o questionamento de Jesus, não é a censura de Jesus. Mas Jesus está falando o seguinte: olha, devora a casa de viúva e para disfarçar, fazem longas orações. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: que eles fazem longas orações para disfarçar o real motivo delas, para esconder o que está por trás. Vocês pegaram? Eles estavam fazendo coisas e para disfarçar, faziam longas orações, longas, para esconder o real motivo daquela oração. E aí eu quero trazer para a gente que, lamentavelmente, querido, até hoje às vezes as coisas funcionam assim. Existem pessoas que às vezes estão descontentes dentro da igreja e descontentes em alguns lugares. E infelizmente ela usa as orações públicas para quê? Para demonstrar suas satisfações. Aí você pode dizer para mim: ah, pastor, eu posso falar o que estou sentindo? Pode, sim, deve. Porém, isso não é orações públicas que eu e você fazemos isso. Porque muitas vezes as pessoas, irmão, me perdoem, as pessoas às vezes elas fazem algumas orações para demonstrar muito mais as suas chateações, para demonstrar a sua ira, para demonstrar as suas... o que está por trás, na verdade, é que elas estão mais falando para as pessoas do que para Deus. E é justamente esse tipo de oração. Estão falando algo, mas a motivação do coração era outra. Eles não estavam falando para Deus, estavam falando para disfarçar justamente as reais motivações. E esse tipo de oração, a Bíblia diz que é uma oração que a gente não deve fazer. As nossas orações, elas não podem estar por trás de desabafo das minhas chateações, das minhas frustrações, porque às vezes as pessoas estão chateadas com alguma coisa, e ela espera um momento de oração, que aí ela usa o expediente de falar que está falando com Deus, vai estar muito mais falando justamente para as pessoas do que para Deus. É o que estava acontecendo, está na Bíblia. Então essas orações, elas precisam ser redefinidas, irmãos. Paulo vai dizer em Gálatas 5:3, irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. De acordo com o texto, Paulo diz que nós não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O que Paulo está dizendo? Olha, você não pode, de maneira alguma, fazer da sua liberdade motivo carnal, motivo da sua chateação, do seu eu, do meu eu, porque às vezes a coisa não foi do meu jeito, eu pego aquele momento e falo: não, mas eu uso um expediente da oração, não é assim. Eu não posso fazer dessa minha liberdade, eu não posso fazer isso, irmão. Isso não é correto. Nós precisamos ter a nossa oração, ela é tudo direcionada para Deus. Ela não pode ser direcionada para o outro. Ainda que nós oramos para o outro, para algum motivo, mas é para Deus. E como é que eu vou levar algo para Deus que é uma oração de chateação? Principalmente orações públicas. Principalmente oração no meio da igreja, no meio do povo. Isso não é bíblico. É uma oração que está disfarçando verdadeiros motivos, que está ali por trás, muitas vezes é uma chateação, é um aborrecimento. E a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que
As bênçãos dá maldito pela mansão com maldição. Veja, abençoar é legal, mas se você está dando a bênção de qualquer maneira, aquilo é maldição. O que eu não posso levar para a oração é minhas frustrações. Isso eu posso falar, claro, no meu particular, por isso que eu tenho meu quarto fechado. Todo mundo tem que ter um lugar fechado aqui. É por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Uma coisa é oração de você e Deus, sua devoção ali, você rasga. Mas oração pública, ela não pode ser assim. Ela tem que ser orações que sobre um coração disposto a abençoar, não destilar minhas frustrações, as minhas mágoas, as minhas iras. Já viu? Isso não é correto. É uma oração que ela tem que ser redefinida na nossa vida. A gente tem que ter a mente de Cristo. E vai dizer Romanos 14, 21, 22, diz assim, ó: é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. É como o texto diz aqui: tem coisas que tem que permanecer entre eu e Deus. Eu não posso usar o expediente da oração para destilar as minhas frustrações, as minhas chateações. Não é correto. A nossa oração, ela não pode conter ira nem alimentar discussões. Olha o que diz Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, estou dando o versículo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem discussões. Vou ler novamente o que Paulo está orientando ali a Timóteo. Timóteo, quero que os homens orem em todo lugar, levantando o quê? Mão santa. Desejo de abençoar, sem ira e sem discussões. Em todo lugar, oração pública não pode ter motivo de ira nem discussões. A nossa oração, ela tem que ser oração salutar, pública. Você e Deus, no seu particular, mas pública, você tem que ter cuidado, Senhor. Para que a oração ela seja algo que abençoe. A oração ela não pode soar algo distorcido. Eu creio que por isso que a Bíblia diz que a gente tem que aprender a orar. Por isso que o Paulo fala: olha o que está a orientação. Os homens oram com mãos santas, coração limpo, em todo lugar, levantando mãos, mas sem ira. Sem ira, Timóteo. Sem discussão. A minha oração ela não pode ser motivo de discussão. A minha oração ela não pode ser carregada de ira. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E diz ainda que a nossa oração tem que ter o que? Ações de graça. Olha o que ele vai dizer ainda para Timóteo. 2 Timóteo 2:1. E eu quero levar esse texto na Almeida corrigida que eu achei, mas dizer: olha, admoeste-te, pois, antes de tudo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Nossas orações, ela precisa ser o quê? Conter ações de graça. Ela não pode conter qualquer coisa que foge desse contexto. Tem que ter ações de graça. Tem que ter algo que dá graça aos ouvidos que ouvem. Tem que ser algo que abençoa. Gente, a gente não pode fazer da oração algo que agrida os ouvidos. Ainda que seja uma oração de combate, ainda que seja uma oração de guerra, ela tem que ser uma oração salutar, limpa, linguagem sadia. Algo que demonstra que você está de fato com o coração limpo olhando por aqui. Não está com o coração carregado de outro sentimento e usando a oração para descarregar aquilo. Não é legal. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que esse tipo de oração é uma oração disfarçada, ela não pode ser proferida. É uma oração sem resposta. É uma oração que ela não chega, não cumpre o seu propósito, se é uma resposta de Deus.
E a segunda oração que eu quero destacar aqui, que é uma oração também que a Bíblia nos adverte, ela deve ser o quê? Redefinida, refinada. Está lá em Tiago 4, 1 a 3, vamos ler? Diz assim, olha aqui. De onde vem as guerras e contenda que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm, matam a inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra, não tem porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago está dizendo que tem algumas orações que nós pedimos e não recebemos. Ele vai dizer, olha, não consegue obter o que deseja. Ou seja, não alcançamos o propósito da oração. Não conseguimos que ela transforme em objeto, daquilo que nós, do objeto de busca. Não tem porque não pede. Ele vai dizer ainda, e quando pede, ele vai dizer que não recebemos porque pedimos por motivos errados. E qual é o motivo errado aqui, pastor? Para gastar em nossos prazeres. Esse tipo de oração tem que também entrar no clima. Deus sabe muito bem, quando eu e você pedimos algo que é para a glória dele, ou é para os nossos prazeres. Ele sabe disso. Ele sabe muito bem como ela sai do coração. Por quê? Pedir é isso? Jesus diz pedir e dá-se usar. Buscar e achareis, buscar e achareis. É bíblico. Mas qual o problema aqui? Agora, qual é o propósito de pedir? Para quê? Para quê? Qual é a finalidade daquele objeto para a minha vida? Qual é a finalidade daquele propósito? Por que eu estou pedindo isso? Eu já falei para os irmãos uma experiência que eu tive aqui, algumas vezes. Já falei isso aqui, eu vou repetir, que eu acho importante, que está dentro do assunto. Eu contraí artrose no coxo femoral muito cedo, é uma doença degenerativa, e eu andava mancando, hoje bem menos, né? Mas eu andava mancando, claudicando muito, sentia dores 24 horas, irmão. Sabe por que uma pessoa vive com dor 24 horas? Eu vivi muito tempo, vivi quase muito. E a Fátima sempre falando que é isso, tal. Ela sempre achava que aquilo era brincadeira minha, aquela gordura que eu nunca fiquei reclamando. Mas teve um dia, nós subimos da igreja e a perna travava de vez em quando. Eu sentei na cadeira, aquele dia foi um dia um pouco cansativo e tal. Eu nunca me omiti de fazer as coisas para o senhor, não. Deus sabe disso. E aquele dia, então, aí alguém bateu no portão, ela estava no banheiro, mas eu não conseguia levantar. A Bira já vai botando a pessoa chamando, eu não conseguia levantar. Até que ela saiu do banho com raiva, achou que eu não queria, que ela ajudou tentando levantar, não conseguia, aquele dia foi cair. Aquele dia, então, ela falou, peraí. Aquele dia, assim, depois quase, eu já estava com esse problema já quase uns 8 anos. Aquele dia, então, aquele domingo, ela, opa, eu falei, não estou conseguindo levantar. Aí que ela viu que o problema era sério. Mas eu tinha no coração o que desejo. Eu queria ser curado para quê? Eu queria ser curado para jogar bola, futebol, eu gostava de jogar futebol, gostava de fazer caminhada, gostava de fazer atividade física, eu gostava, eu queria isso, eu falava, Deus me cura que eu quero. Mas enquanto eu tinha essa mentalidade, alimentava essa mentalidade, eu nunca tive vontade nem de procurar médico, nunca tive vontade de tomar nenhum medicamento, quase não tomava também no feito. Até que um belo dia eu vim aqui na oração de manhã, me lembro bem, e estava só uma pessoa aqui orando. E essa pessoa fez uma oração que tocou meu coração. Eu não falei nada para ninguém, fiquei na minha. E aí eu estava fazendo seminário na época também. No seminário eu estava conversando com uma menina que era fisioterapeuta lá. E ela falou, Graxara, para que você quer ser curado? Eu não soube responder ela. Porque eu fiquei olhando para a pergunta, uma pergunta muito simples, mas eu fiquei meditando aquela pergunta, olhando para ela.
Eu de fato não sabia. Ela falou, Beto, eu pensei que você queria ser curado para a glória de Deus. Eu tinha recebido uma palavra aqui na oração, e aquela foi ela. E eu comecei então a falar assim, não, Senhor, se eu quero te servir, eu quero servir o Senhor, sabe? Eu quero servir o Senhor com dor, sem dor, mancando, não mancando, mas eu quero servir, eu quero viver para a tua glória. Naquele dia eu falei isso para Deus, e de uma maneira mais assustadora de que outra, a coisa começou a acontecer. E aí eu me senti motivado a procurar um médico, ainda que eu já tinha visto várias respostas negativas. Até que eu vi a cirurgia, o médico deu uma cirurgia para mim. Depois de cancelar algumas vezes, estava outro processo. E uma da última consulta que antecedia a cirurgia, ele falou, olha, você vai ficar sem pisar 40 dias. Falei, tudo bem, estou disposto. E fui fazer a cirurgia. E quando eu fiz a cirurgia, na sexta-feira, e quando chegou, fiz a cirurgia, aí anestesiado, fui, não lembro muita coisa não. No sábado de manhã chegou lá o médico, falou para mim, mexe o pé. Aí eu mexi o pé e falou, levanta da cama e anda. Eu falei, quê? Eu com aquela prótese ainda, colocada na noite anterior, a perna pesada, sem jeito, com medo, falou, levanta e anda, rapaz. Eu falei, caramba, eu com muito jeitinho, com medo e tal, andando, ele vai. Pai de mancar, tu não está mexendo comigo. Eu andando com medo daquilo. Ele falou assim, amanhã você está de alta. Pode ir para casa, pode ir andando. Eu recebi aquela palavra e tal, aí fui, tomei o medicamento, fechei o ciclo, cheguei em casa, a primeira coisa que fui andando e tal, e aí hoje em casa e tal, aquela coisa toda. E nessas vezes orando, aí vem a flecha no meu coração o seguinte, você queria ser curado, para o seu prazer. Você queria ser curado para o seu deleite. Irajara, você não foi chamado para viver para os seus prazeres. Você não foi chamado para viver para si mesma, não. Você agora morreu para si. E naquele dia eu entendi, irmão. Quando eu mudei a minha mentalidade, Deus mudou a forma de lidar comigo. Veja, quando eu mudei a mentalidade, quando eu mudei o foco, a relação de Deus mudou. Porque eu queria ser curado, eu queria com meus prazeres. Mas quando eu decidi no meu coração, eu falei, não, Senhor, eu quero ser curado, mas eu quero ser curado para a glória do teu nome. Tudo aconteceu. Que ele quer ficar 40 dias sem botar o pé no chão, saber que ele está andando, caminhando. E as pessoas que fazem a cirurgia falam, cara, Deus te pediu, cara, pô, nem parece. Eu falo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque, irmão, isso acontece. Às vezes a gente quer muita coisa, mas você já perguntou qual é o motivo do que é aquilo? Você já perguntou a Deus por que você quer tanto aquilo? Porque a gente às vezes queremos coisas que, na verdade, a gente até usa o termo Deus, mas será que por trás daquele Deus que nós usamos não está os nossos prazeres, os nossos interesses ali? Como se a gente pode enganar o Senhor? Quando eu e você começamos a entender que quando nós pedimos algo para a glória de Deus, as coisas tudo muda, irmão. Tudo muda. Tudo muda. As portas se abrem, e aquelas portas também estavam abertas ali, ameaçando você. Elas se fecham. Agora, tem que ser para a glória de Deus. É o que Tiago nos ensina. Quando a gente pede para os nossos prazeres, nosso deleite, dificilmente a gente vai obter lograr isso também. Agora, quando você pede que é para a glória de Deus, o próprio Deus, que conhece só o meu e o seu coração, Ele luta e intervém a nosso favor. E Ele deixa bem claro que Ele faz, porque todos sabem que quando é para a glória dEle, para a honra e louvor do nome dEle, Ele faz, porque Ele é Senhor.
Ele é rei. Ele conhece. Ele sonda nossos corações. Então nós precisamos redefinir nossas orações. Precisamos ver como nós estamos lidando com as nossas orações. Como eu e você estamos buscando, como eu e você estamos querendo, como nós estamos dando a oração. E logo mais à noite, então, a gente vai pensar na oração bíblica que eu creio que é aqui em Jesus, que Deus nos ensina. Que Deus nos ensina, que Ele redefine, que Ele coloca ali os pontos, que Ele coloca, sabe, as questões, como avançar naquela estrada, como seguir, como caminhar. E Ele mesmo vai dizer que é desse tipo de oração que Ele espera de mim e de você. Normalmente, quando Deus Ele quer consertar algo, é porque a gente está fora da palavra. Normalmente, quando Ele quer consertar alguma coisa em nossa vida, é porque nós estamos fora daquilo que Ele projetou para nós. E logo mais à noite a gente vai voltar aos primórdios, voltar ao princípio, voltar a desfrutar da casa do Pai, que é uma casa de oração para todos os povos. Você pode dizer amém? Amém. Paramos aqui e à noite